Capítulo 463, Escritório Central. 5. Seu irmão tinha descoberto o paradeiro da Lorde Vampírica por sorte. Quando a guerra mostrou sinais de se transformar em uma grande guerra, o escritório anunciou seu envolvimento. Eles não podiam mais ignorar essa situação. Na época, os outros 9 reis e eu visitamos a caverna de Anek, onde eu encontrei a Lorde Vampírica. A caverna de Anek era a prisão do escritório, o local onde eles aprisionavam os jogadores que causavam danos severos ao sistema ou andares. Mas por causa da grande guerra iminente, o escritório forçou Arthur e os 8 clãs a se encontrarem na caverna para uma conferência. As negociações falharam por causa das exigências ridículas dos 8 clãs, mas Jeong-woo conseguiu ver uma figura importante por acidente. Era uma mulher misteriosa que tinha sido aprisionada, mas ela não parecia nem um pouco com uma criminosa. Ferenc? Como as negociações não estavam progredindo, eu saí para tomar ar fresco e aliviar a minha frustração. Foi então que ela se aproximou de mim com uma expressão vazia. Ela achou que eu era outra pessoa e franziu a testa. Você não é ele. Então é descendente da Lana. Jeong-woo ficou surpreso quando a ouviu falar de sua segunda professora, Lana, na caverna. Ele conseguiu ver traços de Lana na mulher misteriosa e percebeu quem ela era. A mãe de Lana que tinha desaparecido muito tempo atrás. Lana uma vez me disse de passagem que era a única parente de sangue da Lorde Vampírica. Ela era filha de uma entidade amaldiçoada que aterrorizava todos na torre. Ela escondeu essa informação a vida toda, apesar de dizer que não tinha vergonha desse fato. A dona de Rosa Azul e do Palácio de Quartzo, Lana, era a única filha da Lorde Vampírica. A Lorde Vampírica amou um homem de outra espécie, mas escondeu a existência de seu marido e filha por causa de seus inimigos. Porém, ela disse que a afeição que sentia por sua família era genuína. Jeong-woo ficou extremamente surpreso por encontrar a Lorde Vampírica na caverna, o ser lendário que era a mãe de sua professora. A Lorde Vampírica tinha se aproximado de Jeong-woo porque ele tinha o mesmo ar que Lana e esperava que ele fosse um neto dela. Apesar de ter feito a suposição errada, ela ainda o tratou bem depois de descobrir que era discípulo de Lana. Era um mistério para Jeong-woo porque os boatos a retratavam como uma bruxa má e viciosa. Jeong-woo conseguiu se acalmar graças a ela e mesmo não tendo a chance de conversar por muito tempo, foi um encontro importante para eles. Jeong-woo descobriu 2 coisas. A primeira era que a habilidade mais importante e a arma da Lorde Vampírica estavam localizadas no tutorial. Mas como não tinha muito tempo até o início da guerra, ele não conseguiu ir atrás delas. E o escritório não abriria o tutorial para ele. A segunda coisa era que ela era prisioneira com mais tempo nessa prisão. E por ter passado tanto tempo ali, ninguém sabia de sua identidade, nem mesmo os cabeças de ponte, os guardas que impediam os prisioneiros de fugir. Ela não gostava de atenção, então deliberadamente escondeu sua presença para que ninguém soubesse que ela estava na caverna. Foi por isso que Jeong-woo planejou vir para esse lugar para se encontrar com ela. Já que estava na prisão há mais tempo que todos, ela a conheceria como a palma de sua mão. O objetivo de Jeong-woo era pedir para que ela o ajudasse a chegar na parte mais profunda da caverna. Aquele cara com certeza vai estar preso lá para entrar no tutorial. Ele precisava de um bilhete de entrada no escritório, mas como nunca daria um a ele, Jeong-woo precisava pegá-lo com outra pessoa. Felizmente, havia alguém na caverna que provavelmente tinha um bilhete. O coelho, Laplace. Jeong-woo não sabia que tipo de pecado ele tinha cometido, mas Laplace acabou indo de um guardião superior para um criminoso em um instante. Se Laplace não tivesse um bilhete de entrada, provavelmente saberia como conseguir um. Ele era um pervertido que só vivia de entretenimento e prazer, e possuía mais truques na manga do que os outros guardiões e jogadores combinados. Você entrou na etapa oculta, Caverna de Anek. Os efeitos da etapa estão sendo aplicados. Força foi resetada. Destreza foi resetada. Todas as propriedades e resistências foram resetadas. Todas as habilidades e poderes foram suspendidos. As funções aplicadas do sistema foram pausadas.
A caverna de Anek selava as habilidades dos jogadores e o escritório a construiu intencionalmente em um lugar onde os sistemas na torre não funcionavam. Foi por isso que a conferência entre Jionvou e os representantes dos 8 clãs foi realizada aqui. Pelo menos eu consegui entrar. Isso já é um alívio. O escritório administrava algumas prisões que eram territórios não desenvolvidos da torre. Apesar da torre possuir milhares de anos de história, não eram todas as suas seções que estavam totalmente desenvolvidas, então essas etapas ocultas eram administradas pelo Conselho Central do Escritório. Ninguém sabia que perigos existiam nas etapas ocultas, então o escritório só as abria depois de confirmar todos os sistemas. A caverna de Anek era um desses lugares. Mas Yonvou não tinha certeza se seria enviado para a caverna de Anek. Ele só sabia que os criminosos eram enviados para prisões específicas de acordo com a severidade de seus crimes e estava até mesmo considerando uma fuga da prisão se fosse colocado no lugar errado. Porém, parecia que tudo tinha ido de acordo com o plano. Ivuk pareceu um pouco estranho o modo como Ivuk sorriu enquanto o transferia para Anabi fez Yonvou se sentir inquieto. Era como se ele soubesse de tudo. Yonvou não conseguia evitar de se sentir ansioso, mas agora que já estava aqui, ele não podia voltar atrás. Então você é o Rei Sombrio de quem ouvi falar. Eu sou o líder dos cabeças de ponte, Tarnek, assim como Anabi disse. Alguém apareceu no fim do caminho. Ele possuía uma pele marrom acobreada e tinha pelo menos 3 metros de altura. 2 chifres de cabra saíam de sua testa, fazendo parecer ameaçador. A ovelha, Tarnek. Dizem que ele não aparece muito porque está encarregado desse lugar. Tarnek era o mais misterioso de todos os guardiões. Aqueles que conheciam os 12 zodíacos sabiam que o rato Ivuk era o mais sábio, o tigre Cluz e o dragão Diablo eram os mais fortes e a ovelha Tarnek era o mais aterrorizante. Apesar de uma ovelha passar a impressão de ser gentil, seus chifres e cascos eram os de um demônio. E ele realmente era um rei demônio. Os mortais do mundo inferior não sabiam que a torre só conseguia manter sua paz por causa do equilíbrio delicado entre o mundo celestial, todos por um e o escritório. Os guardiões superiores do escritório eram os responsáveis por fazer isso ser possível. Cada um dos zodíacos uma vez já foi o ser divino mais poderoso de suas sociedades. Eles só acabaram nessas posições porque suas sociedades foram derrotadas por outras sociedades ou perderam seus seguidores ou foram exilados. Qualquer que fosse o motivo, enquanto Tarnek continuasse responsável pela caverna, os criminosos não conseguiriam nem sonhar em resistir ou se rebelar. Na verdade, assim que o sistema fosse bloqueado, ninguém nem teria a coragem de tentar. Yonvou já podia sentir como seu corpo parecia mais pesado e os outros prisioneiros provavelmente sentiam o mesmo. Mas isso não quer dizer que é impossível diferente deles. Ele tinha um modo de recuperar sua força. Ele já o tinha usado contra o caos rastejante, controlando seus pensamentos. Se isso não funcionasse, ele poderia usar o poder do Rei Obscuro, apesar de o fato de que ele teria que despertar a demonização o fazer-se sentir apreensivo. Você recebeu uma sentença de suspensão. Depois de cumprir as horas e terminar o trabalho que te atribuíram, você vai estar livre sem perceber o que Yonvou estava pensando. Tarnek explicou as tarefas básicas que um criminoso precisava realizar. Eles recebiam 3 refeições por dia e tinham 6 horas de sono. Exceto por esses momentos, os prisioneiros precisavam trabalhar na tarefa designada a eles. Você vai ter que minerar pedras lágrimas de sangue. Tarnek puxou uma pedra vermelha como sangue. A cor era tão vívida que Yonvou acreditaria se ele dissesse que era um rubi. Os olhos de Yonvou brilharam. O que o Yonvou disse no diário era verdade. Ele disse que os criminosos mineram na caverna sem receber pagamento. Pedras lágrimas de sangue eram vendidas a preços astronômicos na torre, já que eram minérios extremamente preciosos que a maioria das pessoas nem conhecia. No entanto, entre aqueles que conheciam, era famoso por sua força e condutividade de poder mágico. Seu nome vinha de sua cor, que lembrava lágrimas de sangue. Quanto mais pura a cor, maior seria a qualidade da pedra.
Também é o ingrediente principal da adamantina, considerando como adamantinas eram classificadas acima de oricalco, elementium e mitrio. Se os jogadores da torre soubessem disso, eles provavelmente viriam correndo. Parece que é verdade que esse é o único lugar em que é possível encontrar pedras lágrimas de sangue. Além do fato de que era um dos territórios que o escritório administrava, nada era sabido sobre a caverna de Yanek. Seu irmão não encontrou nada em particular e Yonvou também não estava muito interessado. A única coisa que ele sabia era que era um espaço separado da torre, como o tutorial também estava conectado com o lado de fora. Então você sabe o valor desse minério? Tarnek percebeu o brilho nos olhos de Yonvou e um dos cantos de sua boca se curvou. Ele parecia estar dando um sorriso de escárnio. Bom, já que alguns jogadores escolhem se tornar prisioneiros porque sabe que esse é o único lugar da torre em que podem encontrar esse minério, não vamos impedi-los se tentar esconder alguns. Tudo está relacionado às suas conquistas de qualquer forma. Tarnek colocou a pedra de volta em seu bolso. Mas você precisa completar a sua cota todos os dias. Só então a sua sentença vai ser completada. Não vai ser muito bom ficar longe da bênção do sistema por muito tempo, não é? Quanto mais você ficasse longe do sistema, mais força perderia. Tarnek estava dizendo que seria algo idiota gastar muito tempo nas cavernas minerando pedras lágrimas de sangue. Aprenda como minerar as pedras sozinho. Pegue o cabeça de ponte ao lado de Tarnek. Jogou um saco de itens para Yonvou. Dentro havia roupas para os prisioneiros, um pouco de comida, uma picareta necessária para a mineração e várias outras ferramentas. Yonvou assentiu em silêncio e jogou o saco por cima de seu ombro, movendo-se na direção dos outros prisioneiros. Tarnek observou com olhos estreitados. Fiquei sabendo que ele é como um mestre dele. Será que ele sabe onde está ou tem algum truque escondido na manga? Tarnek ficou desconfortável com a obediência de Yonvou. Ele esteve encarregado pela caverna por bastante tempo, então não sabia muito sobre os eventos do lado de fora. Porém, ele ficou sabendo que o Rei Sombrio destruía andares frequentemente e era causador de desastres. Ele não acreditava em tudo, pois o escritório central estava cheio de caras que amavam blefar e exagerar, mas ainda havia o fato de que Yonvou era o discípulo do rei marcial. Tarnek cerrava os dentes até mesmo quando ouvia o som do R de rei marcial. O jovem maldito tinha invadido a caverna, dizendo que precisava de várias experiências de vida só para fugir depois de um único dia, reclamando de como o lugar era apertado. Isso aconteceu depois que ele já tinha causado uma enorme quantidade de estragos. Apesar do sistema estar bloqueado, o rei marcial não parecia estar sendo restringido. Na verdade, Tarnek até acabou quebrando um braço e 5 costelas enquanto lutava contra ele. Oh, você até que é bom para um velho. O comentário do rei marcial ainda ecoava em suas memórias. Antes que Tarnek ficasse preso na torre, ele via os mundos meramente como uma fonte de entretenimento e não possuíam nenhuma importância especial para ele. Precisaria de várias pequenas criaturas de um desses mundos para ele ficar irritado. Aqueles malditos maravilhas da Trindade. Shao Jitian criou todos os seus descendentes para serem causadores de problemas. Maravilhas da Trindade tinha aberto a torre e estabelecido o sistema, então não era surpreendente a tribo dos Unichifres, descendentes de uma das Trindades, ser forte mesmo sem o sistema. Como resultado, Tarnek não conseguia evitar de se sentir inquieto agora que um jogador associado a eles havia entrado na caverna. Além disso, ele tinha se entregado sem nenhuma resistência depois de causar toda aquela bagunça. Estava óbvio que ele possuía outros planos. Vá atrás dele. Se ele fizer qualquer coisa suspeita, me avise imediatamente. Sim, senhor. Uma voz baixinha falou em seu ouvido e o espaço tremeu quando desapareceu. Tarnek olhou para o caminho que Yonvou tinha tomado e se virou na direção oposta. Eles estão sendo cuidadosos. Yonvou percebeu que Tarnek e outros seres que ele não conseguia ver o estavam observando. Ele estalou a língua. A vigilância era mais pesada do que ele pensava. Não parecia que era só porque ele era um causador de problemas.
Ainda assim, ele não possuía nenhuma associação com Tarnek, e isso também não explicava por que os outros cabeças de ponte estavam sendo tão hostis com ele. Fiquei sabendo que o mestre causou problemas aqui no passado. Será que é por causa disso? Yonvou estreitou os olhos. Ele realmente não é útil em mais nada a não ser artes marciais, cheio de pensamentos que teriam deixado o rei marcial furioso se soubesse. Yonvou olhou ao seu redor. Havia uma boa quantidade de criminosos na mina ocupados com suas picaretas. Alguns olharam para Yonvou com cautela. Vai ser difícil de encontrar a Lorde Vampírica no meio dessas pessoas, já que ela não gostava de se mostrar. Parecia que levaria algum tempo para encontrá-la. Seria bom se eu tivesse uns 2 ou 3 caras que me obedecessem naquele exato momento. 3 pessoas que pareciam com delinquentes se aproximaram dele. O que é isso? Um novato? Por que não cumprimenta seus sumbais de uma vez? Parecia que eles estavam agindo de forma arrogante para tomar vantagem de um novato que não entendia o que estava acontecendo. Perfeito. 3 vai ser o suficiente. Yonvou deu um enorme sorriso, como se tivesse acabado de se encontrar com velhos amigos. Capítulo 464, Escritório Central, 6 vamos 2 nos controlar. Vamos 2 nos controlar. Sempre que Yonvou passava por eles, os jogadores cujas testas tocavam o chão tremiam. Todos eles estavam com os olhos roxos. Merda, de onde saiu esse cara? Esse monstro desgraçado. O sistema realmente está bloqueado para ele. Quando ele vai nos deixar ir? Ah! A minha cabeça está sendo esmagada. No começo, eles tinham ficado animados que o novato tinha aparecido. Eles planejavam usá-lo para aliviá-los do estresse de minerar, mas assim que tentaram mexer com ele, algo brilhou e eles viram estrelas, algo que era impossível dentro da caverna. Antes que soubessem, eles tinham caído no chão. Os veteranos que estavam observando tudo de longe vieram correndo cheios de raiva. A luta que ocorreu logo depois disso foi luta merda nenhuma. Aquilo foi bullying. Como pode ser chamado de luta? O recém-chegado tinha praticamente esmagado todos eles. Era difícil de acreditar que ele não estava usando o sistema. Apesar de estar cercado por dezenas de jogadores fortes, ele nem piscou os olhos enquanto espancava todos eles. Até Shemikal, que era considerado o rei deles, recebeu 2 olhos roxos e foi forçado a colar a testa no chão. Manter as mãos juntas atrás das costas e se apoiar somente com sua cabeça e pés não era algo que humanos conseguiam fazer. Foi só graças ao fato de que eles nunca deixavam de treinar que não caíram de cara no chão imediatamente. Mas mesmo depois que horas se passaram, eles ainda não tiveram a permissão de mudar de posição e foram forçados a gritar outro lema. Merda, outro delinquente igual o rei marcial. Os outros empalideceram quando ouviram um colega murmurar para si mesmo. Merda. Puta que pariu. Ele vai morrer. Mas HM? Você conhece o meu professor? Professor? Todos os prisioneiros viraram a cabeça para olhar para Yonvou. Seus rostos ficaram brancos como papel. O discípulo do rei marcial. Todos eles se lembraram de como o rei marcial causou uma enorme confusão muito tempo atrás e até se lembravam de como ele deu gargalhadas naquela hora. Então é por isso. O rei marcial. Não. Droga. Aquele cara mandou o discípulo para matar a gente. Ah. Fodeu. Eles queriam chorar. Levantem-se. Yonvou os libertou algumas horas depois disso. Todos eles estavam com os olhos roxos, fazendo Yonvou rir de descrença. Ele só tinha planejado espancar os 3 que resolveram mexer com ele, mas antes que soubesse, já tinha começado a lutar contra a maioria dos prisioneiros na caverna. Era a primeira vez depois de tanto tempo que ele lutava puramente com seu corpo, então acabou se divertindo um pouco demais. Quando lutou contra o último jogador, que provavelmente era o líder, foi ainda mais divertido porque ele era bastante habilidoso, diferente dos outros. Mas Yonvou ainda conseguiu derrotá-lo somente com 5 movimentos. Mesmo coberto de poeira, o jogador encarou Yonvou ameaçadoramente, como se quisesse pular em cima dele no momento em que mostrasse qualquer fraqueza.
Eu não sabia que o Carrasco das Areias Quentes estaria aqui. Ele já tinha sido esquecido há muito tempo, mas esteve ativo na torre antes do governo dos 9 reis. Ele tinha ganhado sua infâmia por massacrar rankings nas montanhas pesadas do 51º andar e, apesar de não ser tão poderoso quanto o Alvorecer Negro do exército demoníaco e o filósofo escarlate da tribo dos Unichifres, ele era tão forte quanto o imperador da Gula e Magnus. Ele desapareceu de repente quando a Era dos 9 Reis se iniciou. No fim, ele estava nessa caverna. Dizem que alguns prisioneiros se tornam guardiões algumas vezes. Será que esse é o objetivo dele? A relação entre o escritório e seus criminosos e os detalhes de suas punições não eram bem conhecidos. Então Yonvou não sabia por que o Carrasco das Areias Quentes estava aqui. No entanto, era verdade que os prisioneiros da caverna de Yanek eram todos pelo menos jogadores ranca, já que a prisão era administrada diretamente pelo escritório central. Isso significava que todos os prisioneiros eram jogadores habilidosos que tinham o direito de agir de forma arrogante, apesar de Yonvou ter acabado com a raça de todos eles. Chemical o quê? O Carrasco das Areias Quentes, Chemical, continuou a olhar Yonvou ameaçadoramente. Complete a minha também. Prisioneiros tinham uma cota de pedras para minerar todos os dias, mas minerar não era o único modo de preencher a cota. Os cabeças de ponte não se envolviam nos negócios dos prisioneiros, então Yonvou estava dizendo para Chemical completar a cota dele. Antes de Yonvou aparecer, Chemical era uma fonte de medo, mas agora tinha sido reduzido a um subordinado. Suas têmporas estavam se contraindo de irritação. Pode deixar comigo, ele disse com uma voz rígida. Bum! Bum! Ele não tentou esconder sua raiva enquanto saía dando pisadas fortes no chão, levando seus subordinados junto. Mas, apesar de sua atitude rebelde, ele não disse que não faria. O nosso mestre está roubando dos menos afortunados. Incrível! A Rainha do Verão também tentou dominar o Carrasco das Areias Quentes, mas roubar as pessoas, assim um rei temperamental, você está em outro nível. Yonvou pensou em usar a arte da espada meteórica em Shamon, mas decidiu simplesmente ignorá-lo. Ele observou os prisioneiros seguindo Chemical enquanto devolviam o olhar para ele. Controle de pensamentos. Olhos dracônicos Urrume. De repente, o ar ao redor de Yonvou tremeu e mensagens apareceram diante dele. O sistema Atma suspenso foi ativado parcialmente. Parte dos efeitos da etapa oculta foi removida. Você recuperou um pouco de força. Você recuperou um pouco de destreza. A habilidade Olhos Dracônicos foi ativada para observar os prisioneiros. Yonvou controlou seus pensamentos para recuperar parte de suas habilidades enquanto escaneava rapidamente os prisioneiros. Então isso não é bom o suficiente. Seu irmão disse que a Lorde Vampírica não tinha perdido sua força. Na verdade, ela tinha ficado mais forte. Isso significava que ela não estava mais limitada ao sistema. Se tentasse esconder sua presença, ninguém conseguiria encontrá-la. E ele disse que a Lorde Vampírica podia alterar a aparência. Sua habilidade única, Máscara dos Mortos, podia roubar as memórias e as identidades das almas mortas para criar uma máscara. Diziam que a Lorde Vampírica vivia por trás de máscaras, já que possuía muitos inimigos. Se ela escapou dos limites do sistema e também podia usar a Máscara dos Mortos, era certo que ela estava usando uma máscara e se comportando como outra pessoa. Mas ela não conseguiria evitar completamente os olhos dracônicos e olhos dourados flamejantes. Seria melhor se ele recuperasse todas as suas habilidades para encontrá-la mais fácil, mas nada de bom viria por atrair mais atenção considerando a vigilância pesada. No entanto, isso não significava que ele não tinha nenhum suspeito. Na verdade, ele tinha 4 em mente. O primeiro era Chemical, que o estava encarando até agora há pouco. Dizem que sinalizadores não possuem a base brilhante, então se ela assumiu a identidade de uma pessoa famosa como o Carrasco das Areias Quentes, seria mais fácil para ela se esconder, mas depois de lutar contra ele, Yonvou riscou o nome dele da lista.
Os olhos dracônicos encontraram algo mesmo estando em um estado enfraquecido. O segundo suspeito era uma halfling que seguia Chemical, Mary, carregando uma cesta de pedras. Ela era uma garota que executava pequenas tarefas para Chemical e seu grupo. Mas ela é forte o suficiente para derrotar Chemical facilmente. Por baixo daquela máscara inocente estava escondida uma força cujos limites Yonvou não podia ver. Quando olhou Yonvou nos olhos, ela rapidamente desviou o olhar para o chão como se estivesse com medo, mas sua expressão estava tranquila. O terceiro era uma elfa negra magricela, Giufi, que estava minerando em um canto sem nenhum interesse no que estava acontecendo ao redor dela. Ela estava trabalhando sozinha, como se não gostasse de se misturar com os outros prisioneiros. Mas ela está mirando no centro dos veios da mina com a picareta. Isso significa que o entendimento dela das pedras lágrimas de sangue é diferente dos outros. Por fora, ela parecia fraca e minerava de forma lenta, mas seu controle de força e a qualidade das pedras lágrimas de sangue que minerava estavam em um nível totalmente diferente das dos outros. O fato de que os outros prisioneiros não tinham percebido isso significava que ela era forte e estava escondendo totalmente suas habilidades. Se ela não é Lorde Vampírica, então é alguém obcecada por pedras lágrimas de sangue. Pelo que sabia, elfos negros possuíam um grande entendimento de diferentes rochas e minerais por causa das vilas subterrâneas em seu planeta natal, Nidavellir. Era possível que ela fosse realmente uma elfa negra. O quarto era a pessoa que está me observando. Era um indivíduo que estava seguindo Yonvou pelas ordens de Tarnek. Yonvou não conseguia descobrir quem era porque não podia ativar completamente seus olhos dracônicos. A pessoa estava tentando se esconder, mas não conseguiu evitar os sentidos afiados de Yonvou. Baseado nas habilidades que possuía, a pessoa seria tão forte quanto Chemical com o sistema ativado. O que os quatro suspeitos possuíam em comum era que eles não chamavam atenção e estavam claramente escondendo suas forças. Será que devo testá-los? Yonvou queria confrontar todos eles, mas rapidamente balançou a cabeça. Não, senão meu plano de me aproximar de Laplace discretamente e voltar com o bilhete de entrada vai falhar. A Lorde Vampírica esteve se escondendo por mais de 100 anos por algum motivo desconhecido. Se ele a incomodasse, ela poderia ficar descontente. E se eu causar problemas aqui, Tarnek vai aparecer imediatamente. Ele vai me impedir se eu não tomar cuidado. Yonvou estreitou os olhos. Seria mais fácil se eu pudesse invocar a Lana. O amor da Lorde Vampírica por sua família era tão grande que ela se aproximou de Yonvou, achando que ele era filho de Lana. Se Yonvou usasse a invocação dos mortos para chamar Lana, a Lorde Vampírica reagiria. Porém, isso também estava longe de agir discretamente. Se quem o estivesse observando não era a Lorde Vampírica, se tornaria óbvio que ele ainda podia usar seus poderes. Será que havia outro modo de encontrá-la além de continuar observando todos eles? Espera, talvez houvesse um. Posso simplesmente sequestrar todos os suspeitos. Ele poderia evitar a interferência de Tarnek se agisse fora da vista dele. No entanto, isso significaria que ele realmente provocaria o escritório. Ele só os deixaria mais furiosos, o que não era bom já que eles já estavam explodindo de raiva por ele ter destruído o 51º andar. Ele não queria fazer isso porque não queria ser marcado como um inimigo. Desde quando você se importa com coisas assim? Mas Chamon também não estava errado. Yonvou olhou para o teto contemplativamente. O mestre não teve problemas mesmo depois do que fez. A culpa pela bagunça que eu criar aqui provavelmente vai ser colocada nele também. Concentrando consciência, ele começou a mover sua consciência dormente para despertar a pedra do pecado e o coração dracônico. A aura que ele liberou fez o ar tremer. Os prisioneiros minerando de longe e até mesmo os cabeças de ponte pararam o que estavam fazendo para olhar para ele. A mensagem que dizia que o sistema Atman se recuperou apareceu. Vou seguir os passos do meu professor, então o que poderia dar errado? Seus olhos dracônicos podiam ver as imperfeições espalhadas pelo teto e pelas paredes. Elas eram os veios de pedras lágrimas de sangue. Yonvou colocou sua mão em uma delas.
Você disse que o seu professor era um inútil, mas ainda assim vai fazer a mesma coisa que ele. Ele inseriu seu poder mágico nas imperfeições. Bom. Poeira caiu e o teto reverberou. A caverna estava prestes a desmoronar. Continua no próximo vídeo.